Nos últimos Jogos do Brasil, algo diferente começou a acontecer. A convocação parecia comum, o estilo, familiar, mas quando a bola rolou, ficou claro. Alguém estava mexendo as peças de forma diferente. Vinícius Júnior como falso 9. 4 atacantes em campo ao mesmo tempo. Nenhum improviso. Ancelotti chegou sem fazer barulho, mas já começou a aplicar um plano silencioso, ousado e que pode ser o caminho secreto do Brasil até o Hexa. Veja como ele está fazendo isso. Ancelotti não é refém de esquema tático, ele adapta o jogo às peças que tem. Se for para jogar no 4-3-3, joga. Mas se o jogo pedir uma formação suicida com 4 atacantes em campo, ele não hesita. Foi exatamente isso que ele fez contra o Paraguai. Um ataque com Rafinha, Vinícius, Cunha e Savinho ao mesmo tempo. E ainda teve mais. Ele surpreendeu todo mundo ao usar Vinícius como falso 9, algo que nenhum técnico da seleção havia usado antes. Não por acaso foi o próprio Vini quem decidiu a partida. Esse tipo de ousadia mostra que Ancelotti não veio para fazer o básico. Uma das primeiras decisões ousadas do técnico foi quebrar a estrutura engessada que a seleção usava há anos. Esqueça o volante canhão travado, o 10 clássico isolado ou aquele velho 4-2-3-1. Ancelotti já testou o 4-3-3, o 4-2-4 e até formações com Vini como falso 9. E o que parece improviso é, na verdade, a essência do seu método, adaptar o time ao adversário e não o contrário. No Real Madrid, ele fez isso com Modric, Benzema e até com Valverde virando ponta. Na seleção, ele está tentando repetir esse DNA. O sinal que suas ideias táticas podem funcionar bem começaram a surgir no jogo contra o Paraguai. Ancelotti abriu mão de um centroavante clássico e colocou Vinícius como falso 9. Algo que nem Tite, nem Diniz, nem nenhum outro técnico da seleção teve coragem de testar. E o resultado? Vinícius brilhou, driblou, finalizou, criou jogadas, flutuou por todo o ataque e mais. Foi o grande nome da partida, marcando o gol da vitória contra o Paraguai. Essa movimentação confunde a zaga adversária, abre espaço para os pontas infiltrarem e libera os meias para pisarem na área com liberdade. Você tá entendendo? A seleção brasileira virou um quebra-cabeça que o adversário não sabe como montar. E quem pensa que ele só foca no ataque, se engana. Ancelotti começou reformulando a base defensiva. Com uma linha bem compacta, ele reduziu os espaços entre zaga e meio. Ela começa lá atrás, na base do time. Durante anos, a seleção teve um buraco entre zaga e meio-campo. Foi ali que a Bélgica construiu sua vitória em 2018. Foi por ali que a Croácia nos desestabilizou em 2022. Ancelotti viu esse problema e tratou de fechar. A ideia é clara, forçar os adversários a jogarem pelas laterais, porque no centro a ideia é que eles não passem. Com uma linha compacta, Ancelotti bloqueia o centro e força os adversários a atacar pelas pontas, onde o Brasil tem cobertura dobrada com laterais e volantes. Essa escolha é fria e calculada. O técnico prefere que o perigo venha de longe do que permitir infiltrações pelo meio. No meio-campo, parece ter saído aquele modelo com 2 volantes travados. E parece ter entrado um tripé móvel inteligente e técnico. Casemiro como guardião, Bruno Guimarães para quebrar linhas e o terceiro homem, uma rotação estratégica. Pode ser Andréas Pereira, que ajuda na bola parada e tem visão. Ou João Gomes, para marcar forte e acelerar a transição. Ou até Gerson, com mais presença ofensiva. Esse trio tem uma missão: pensar e executar. O meio agora é cérebro e pulmão, não só destruição. E tem uma arma secreta que passou despercebido por muita gente. Ancelotti trouxe de volta a bola parada. Nos últimos anos, o Brasil ignorou completamente esse fundamento. Poucas jogadas ensaiadas, poucos gols de cabeça, raras ameaças reais. Com Ancelotti, isso mudou. Ele sabe que uma falta lateral bem batida pode decidir um jogo de Copa. E está treinando isso. Por isso, ele quer jogadores altos e com boa impulsão. Marquinhos, Casemiro, Militão, até o próprio Andréas, que tem ótimo cruzamento. Ancelotti não vai depender só do talento de Vini ou Rodrigo. Ele quer gols de escanteio, de falta, de rebote. Essa é a malícia de quem já foi campeão de tudo. Mas o coração do seu plano tem nome e sobrenome: Vinícius Júnior. Ancelotti transformou Vini no Real Madrid
E agora quer fazer o mesmo na seleção. Com liberdade total de movimentação, o camisa 7 pode aparecer na ponta, no meio ou até como finalizador. Essa confiança irrestrita já está surtindo efeito. Contra o Paraguai, foi Vinícius quem decidiu a partida. E contra defesas fechadas, a habilidade dele no 1 contra 1 pode ser o diferencial que separa o título de uma eliminação precoce. Mas talvez o ponto mais forte do trabalho de Ancelotti esteja no vestiário. A seleção parecia pesada, pressionada, dividida, muitos jovens sentindo o peso, veteranos em má fase, ambiente tenso. Ancelotti chega e, com certeza, mudará tudo. Já lidou com egos de Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Ronaldinho e Kaká. Agora, com uma seleção recheada de estrelas e jovens promessas, saber comandar o vestiário pode ser o que fará a diferença na hora H. E é aí que o talento floresce. Um dos segredos mais fascinantes de Carlo Ancelotti está justamente naquilo que muitos técnicos ignoram: a adaptação. Enquanto a maioria dos treinadores chega impondo seu próprio estilo, forçando os jogadores a se encaixarem no sistema, Ancelotti faz o oposto. Ele observa, analisa cada peça do elenco e monta sua estratégia com base no que o time já tem de melhor. Ele se adapta ao elenco e não o contrário. Mas esse estilo funciona mesmo? A resposta está nos números. Dos 11 clubes que comandou, conquistou títulos em 6 deles. E não estamos falando de taças qualquer. Estamos falando de Champions, ligas nacionais, copas. Ou seja, ele não força um time a ser algo que não é. Ele extrai o melhor do que o time pode ser. E agora, com a seleção brasileira, pode estar prestes a fazer isso mais uma vez. Veja só, o futebol brasileiro há anos vive dividido entre dois caminhos. O estilo leve e criativo, quase como uma dança, e o lado mais pragmático, focado em resultados e disciplina. E é aí que entra o talento de Ancelotti. Ele conseguiu mesclar essas duas identidades ao longo da carreira. No Milan dos anos 2000, por exemplo, comandou um time cheio de craques como Maldini, Pirlo e Kaká. Era um futebol elegante, organizado na defesa, mas que também sabia encantar no ataque. Mais recentemente, na sua segunda passagem pelo Real Madrid, iniciada em 2021, ele repetiu a fórmula com sucesso. Criou uma estrutura tática sólida, sem engessar o time, e deu liberdade para que talentos como Vinícius Júnior e Rodrigo brilhassem, sempre com equilíbrio e disciplina. A pergunta que fica é: será que o Brasil vai jogar bonito? Não sei. Mas uma coisa é certa: o Brasil tem um técnico que sabe vencer grandes jogos e que não está preso a dogmas, convicções ou vaidades. Bom, agora é com você. Os jogadores vão comprar a ideia ou vão repetir os erros das últimas gerações? E se você acha que Ancelotti não tem tática? Eu fiz uma análise minuciosa sobre os segredos do seu sucesso. Como um técnico chamado de Simples venceu tudo no futebol? Clique no vídeo aqui ao lado e descubra. Você vai se surpreender.